Você continua ouvindo a leitura da Bíblia em ordem cronológica por Neuza Baldini. Você vai ouvir a continuação do capítulo 23 do livro de Êxodo, a partir do versículo 19. As primícias, os primeiros frutos da tua terra, trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas, se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, e aos heteus, e aos ferezeus, e aos cananeus, e aos heveus, e aos jebuseus. E eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos teus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente, e quebrarás de todo as suas estátuas. E servirei ao Senhor, e servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror diante de ti, desconcertando a todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te virem as costas. Também enviarei vespões diante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Num só ano os não lançarei fora diante de ti, para que a terra se não torne em deserto, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. E porei os teus termos desde o mar vermelho até ao mar dos filisteus, e desde o deserto até ao rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances fora de diante de ti. Não farás concerto algum com eles, ou com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos deuses, certamente será um laço para ti. Vindo, pois, Moisés, e contando ao povo todas as palavras do Senhor, e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte, e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. E enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifício pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos, e
obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Êxodo capítulo 24, versículos 1 e 2. Depois disse a Moisés: Sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e inclinai-vos de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Êxodo capítulo 24, do versículo 9 ao versículo 18. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como o parecer do céu na sua claridade. Porém, ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte, e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés o monte de Deus. E disse aos anciãos: Esperai-nos aqui até que tornemos a vós. E eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver algum negócio se chegará a eles. E subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte, e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem. E o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Êxodo capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 7. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomarei a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro e prata e cobre, e pano azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de cetim, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. Éfode era uma estola que os sacerdotes usavam e envolviam as suas vestes. Eu terminei de ler a leitura referente ao dia 9 de fevereiro. Deus fez todas as recomendações a Moisés, e Moisés transmitiu ao povo hebreu, que eles entrariam na terra de Canaã, mas todo aquele povo teria que ser destruído. Deus não queria que Israel se misturasse com aquele povo idólatra. Deus não queria que Israel tivesse as mesmas práticas que aquele povo tinha. E eles prometeram a Moisés, diante de Deus, que eles iriam obedecer toda a palavra